Bom dia, irmãos, graça e paz. Louvamos a Deus por esta manhã e o privilégio que Ele nos dá de podermos juntos adorá-lo e glorificá-lo através dos cânticos e através da sua palavra. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 22. Nós vamos ler dos versos 1 a 19. Gênesis, capítulo 22, versos 1 a 19. Mesmo assentado, mas com reverência, os irmãos acompanham a leitura da palavra de Deus, que diz assim: Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, ele lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porque fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nelas serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Que o Senhor assim nos abençoe, através da leitura da sua santa palavra. Oremos ao Senhor. Pai, nós te agradecemos, te louvamos por esta manhã e o privilégio que o Senhor nos dá de estarmos na tua casa, podendo também abrir a tua palavra e aprender lições para o nosso coração. Fala-nos, pois, em nome de Jesus. Amém. Esta é uma história bastante conhecida e eu quero compartilhar com os irmãos um tema: espere testes da parte de Deus. Espere testes da parte de Deus. Se há alguém que experimentou isso de uma forma muito intensa, foi Abraão. E nós vamos estar compartilhando alguns desses testes pelos quais ele passou, onde ele, em cada momento, uns momentos ele, de certa forma, agiu de forma positiva, mas também de forma negativa, para mostrar que ele também é falho como nós. E embora seja chamado o pai da fé, lá em Hebreus vai dizer isso, nós vemos Tiago falando também que ele é chamado amigo de Deus, mas nem por isso deixou de ter suas falhas também, ter os seus problemas, suas lutas. E eu quero então mostrar que alguns desses momentos, desses testes pelos quais ele passou, onde alguns
ele falhou, mas outros ele foi vitorioso. Então, na escola da fé teremos testes ocasionais, ou jamais saberemos onde estamos na nossa caminhada espiritual. Eu creio que, como diz a palavra de Deus, as provações, e nós vamos ver isso em vários momentos na palavra de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, esses momentos que Deus nos prova para saber até onde a nossa fé é de fato verdadeira, ela é firme. Me entristece ver muitas vezes irmãos que estão na igreja há tantos anos, às vezes até décadas, mas por falta de maior intimidade com Deus, às vezes o primeiro problema, o primeiro obstáculo, ele se rende, ele fraqueja, ele deixa a desejar. Então nós somos desafiados a permanecer firmes, né? A palavra de Deus diz: sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. E isso tem a ver com o estudo da palavra, tem a ver com a oração, e é exatamente isso que Abraão fez. Por onde ele passava, ele levantava o altar. Era alguém que tinha comunhão com Deus, desde o momento que ele é chamado para sair da sua terra, até o final. A gente vê Abraão honrando ao Senhor, e onde ele chegava, ele adorava a Deus ali através dos altares. Então eu quero compartilhar alguns desses momentos que Abraão enfrentou nessa caminhada com Deus. E em primeiro lugar, o teste da família, quando Deus lhe chamou, conforme a gente vê no finalzinho do capítulo 11 e início do capítulo 12 até o versículo 5, ele vai mostrar ali, quando Deus dá, sai da tua terra, da tua parental, e vai para um lugar que eu te mostrarei. E é interessante porque você sair sem rumo é difícil, né? A gente, quando hoje, na atual circunstância, quando a gente vai mudar de lugar, de cidade, a primeira coisa que a gente faz, às vezes a empresa transfere alguém e vai lá localizar para ver se vai se adaptar, arrumar a casa. Não, Abraão saiu sem rumo. Vai para o lugar que eu te mostrarei. Então a gente percebe assim, este desafio, esse primeiro teste pelo qual ele passou, estando acomodado, estando já estabilizado com toda a sua família e até riqueza, embora não tivesse filho ainda nesse contexto, porque a sua esposa era estéril, mas ele obedeceu a Deus. Tanto é que lá em Hebreu vai dizer, obedeceu. E esta é uma palavra muito importante na nossa caminhada. Obediência é o que Deus exige de cada um de nós em relação àquilo que Ele nos ensina. Mas em segundo lugar, nós temos também na vida de Abraão o teste da fome. Aí neste caso, quando ele fracassou. Ele estava no lugar e ele resolve sair de agora, nesse momento, e vai para o Egito. E num outro momento ele vai para Gerar. E em todos esses dois lugares, ele mente. Ele diz em relação à sua esposa que ela era sua irmã. E aí a gente sabe todo o contexto que Deus usou para que ela não fosse possuída tanto pelo faraó, quanto pelo Abimeleque, que era rei de Gerar, onde ele foi no segundo momento. Ou seja, Deus cuidando dele, mas nesse teste ele deixou a desejar. Eu creio, irmãos, que como eu disse, muitas vezes, mesmo nós, por mais que nós amemos ao Senhor, por mais que nós nos consagremos, por mais que nós nos santifiquemos, pode haver algum momento que nós falhamos. E quantas vezes nós fazemos isso? Foi dito aqui na oração, por pensamentos, por palavras e por atitudes. Mas Deus conhece o meu coração, conhece o seu coração. E o texto lá do Salmo 139, os dois últimos versículos vai dizer: prova-me, conhece o meu coração, sonda-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então nós temos que, mesmo em meio às adversidades, devemos ser verdadeiros. Não deve sair dos nossos lábios nada que desagrada ao nosso Deus. Então nesse segundo teste percebemos que ele fracassou. Em terceiro lugar, nós temos na vida de Abraão o teste da comunhão, quando ele precisou apartar-se de Ló, seu sobrinho, porque os seus bens, os seus animais, as suas ovelhas já não permitiam mais estarem no mesmo local. E ali começou a haver problema entre os pastores de ambos. E Abraão, mesmo tendo a preeminência, mesmo tendo a preferência, ele fala para Ló: olha onde você quiser. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita, e vice-versa. E a Bíblia diz que a Ló, levantando os olhos, viu toda a campina de Sodoma e Gomorra. E os seus olhos cresceram: ali que é meu lugar. Bonito, plano, fácil de trabalhar. E quem conhece o nosso país um pouquinho sabe disso, né? Em São Paulo mesmo temos isso. Aí sai daqui, por exemplo, que é bem morrado, bem acidentado, vai para a região de Campinas, Limeira, até São José do Rio Preto, onde a gente mais tem ido, é aquele plano fácil de trabalhar. E logo cresceu os olhos. Mas quando crescem os olhos de alguma região, outros também já cresceram.
E ele teve os seus problemas, como nós sabemos, né? Um homem que tinha tantas posses, e de repente sai ele com a esposa e 2 filhas, e no meio do caminho a esposa olha para trás e se transforma numa estátua de sal, e Deus continua abençoando Abraão. E Ló teve todo um fim desastroso, porque ao final as suas 2 filhas teve filhos do próprio pai. Então veja, irmãos, quando a gente caminha com Deus, Deus nos abençoa, Deus nos sustenta, mesmo que tenhamos que passar por testes difíceis nessa área, e às vezes até de separação de família, mas quando nós confiamos no nosso Deus, que é o nosso protetor, nosso provedor, Ele nos há de dar força e vitória nessas áreas. Mas também vemos, e essa história está registrada em Gênesis 13, em 4º lugar, o teste do luto, quando ele derrotou os confederados dos 4 reis contra 5, que levou o seu sobrinho cativo, e ele então reúne os seus 300 e poucos homens da sua fazenda, vamos dizer assim, com mais duas pessoas que o ajudaram e libertaram tudo. Conseguiu trazer de volta todos aqueles bens, todas as pessoas, tanto de Ló quanto dos 4 reis que foram, os 5 reis que foram perdedores naquela batalha. Então nós temos isso registrado também em Gênesis 14, de 1 a 17, mostrando esse momento difícil na vida de Abraão. Em 5º lugar, ele teve o teste da riqueza, quando ele disse não às riquezas do rei de Sodoma. Está registrado em Gênesis 14, 18 a 24, quando o próprio rei oferece daí a condição de ficar com todos os bens que ele havia adquirido, trazido de volta daquela guerra, daquela batalha. Mas ele disse não, e ali ele pôde inclusive consagrar ao Senhor os dízimos diante de Melquisedeque, reconhecendo o Deus que cuidou dele, o Deus que o amparou, o Deus que o livrou em toda e qualquer circunstância. Então, ou seja, alguém que abriu mão, pois isso não me pertence. Fiz isso para livrar o meu sobrinho, para livrar a sua família, mas ele abriu mão de todos esses bens. E nós, muitas vezes, irmão, não sabemos aproveitar isso. Que Deus nos dê a graça de um coração humilde, um coração quebrantado, e que nada neste mundo, tanto é que o salmista no Salmo 62 vai dizer: se as nossas riquezas prosperam, não ponhais nela o coração. E quantas vezes nós colocamos nosso coração naquilo que é passageiro, naquilo que é perecível, naquilo que tem menor valor, e deixamos de olhar para aquele e colocar a nossa esperança, a nossa confiança naquele que é o Senhor, naquele que é tudo para nós. Que nós possamos de fato valorizar isso. Mas nós temos em último lugar aqui, em 7º lugar, o teste do amor maior, que é exatamente o texto que nós lemos. Quando diante de todas as circunstâncias, eu fico imaginando alguém que esperou 25 anos para ter o filho da promessa. Agora Deus o pede de volta. Ele já devia ter, já deveria ser adolescente, porque ele consegue carregar inclusive a lenha que ia ser colocada sobre o altar. Mas mesmo assim a Bíblia diz que ele não o negou, porque lá em Hebreus vai registrar que ele sabia que Deus era suficiente, era poderoso para inclusive ressuscitá-lo, se caso ele oferecesse o filho em sacrifício. Esse amor maior, que preferiu agradar a Deus do que satisfazer o seu coração, o seu ego. E a gente vê no texto aí essas expressões tão preciosas, né? Desde o início, quando Deus fala com ele, ele diz: eis-me aqui. E mesmo diante de um pedido tão difícil, eu posso imaginar ele caminhando e talvez sem entender, porque a Deus já tinha dado a ordem que não mataria ninguém, que não era para matar. E agora o próprio Deus parece contradizer a sua própria ordem, mas ele sabia o Deus a que ele confiava, o Deus a que ele servia. Há um propósito por trás de tudo isso. E a gente vai lendo o texto, e eu posso imaginar que o momento mais difícil para Abraão foi quando o filho diz: pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? E é interessante a confiança que Abraão tem, porque no primeiro momento ele diz ao seu servo, quando a Bíblia diz que ele avistou de longe o local que Deus havia designado, ele diz para os seus servos: ficai aqui, eu e o filho vamos adorar ao Senhor e voltaremos. Mas voltar como? Como ele justificaria voltar sozinho? Matar o próprio filho.
Mas quando o filho fala, pai, aqui está isso, mas meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Ou seja, é o Deus que tem todo o poder, é o Deus que age, é o Deus que intervém, é o Deus que mostra a sua vontade, independente que nós não entendamos. O que nós temos que fazer é crer. Se Ele pediu, vamos fazer, porque Ele sabe o que é melhor. E Abraão entendeu isso, e foi até o fim, até o momento em que Deus mesmo intervém e diz, olha, agora eu sei que você me teme, agora eu sei que você dedicou um amor maior, não ao filho, mas a mim. Por isso Jesus vai dizer mais tarde, em Mateus 6, o verso 33, buscai em primeiro lugar o reino dele, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Mas quantas nós invertemos essa ordem, e aí nós vamos ter problemas. Deixamos sempre as coisas de Deus para segundo plano, se der tempo, se tiver oportunidade. Não, a prioridade é o reino do Senhor. Nem toda situação difícil que vivemos é um teste de Deus. Às vezes sofremos por causa dos nossos próprios pecados. E aí nós temos o próprio exemplo de Abraão, que ele sofreu em relação lá no Egito e em Gerar, por causa da mentira. Sofreu, posso imaginar a angústia de Abraão, vendo a sua esposa sendo levada para o palácio, e nada poder fazer, porque se era irmã, então qualquer pessoa podia possuí-la. Mas Deus intervém e não permite que a situação continue. Então é esse momento de provação que tem a ver com o nosso pecado. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Tiago, no capítulo 1, para mostrar como Deus age tantas vezes para nos provar, para nos fortalecer na nossa caminhada cristã. Tiago, capítulo 1, os versos 2 a 4, que diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. A gente sabe que não é fácil. Por exemplo, ontem tivemos aqui o falecimento a partir de nossa irmã Julinha. Tudo bem, já estava com 106 anos, já tinha vivido, aí humanamente falando, de sobra, né? Mas dói o coração quando parte um ente querido, não importa a idade. E às vezes nós, mas em tudo isso Deus tem uma palavra. Ontem, ouvindo o pastor Carlos Aranha Neto, se não me falha, irmão, acho que esse é o nome dele, alguém que trouxe uma palavra tão preciosa, de consolo, de conforto à família, a nós, porque nós temos que estar preparados para esse momento, porque não sabemos o dia nem a hora. Mas é uma dor, uma provação difícil, mas que, e mesmo isso, temos que nos alegrar, porque Deus sempre faz o que é melhor. Sempre faz o que é melhor. Precisamos distinguir entre provação e tentação. As tentações vêm dos desejos pecaminosos que estão dentro de nós, enquanto as provações vêm do Senhor. Na mesma carta de Tiago, no capítulo 1, dos versos 13 a 15, diz assim a palavra do Senhor: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então veja a diferença. Um tem como objetivo nos fortalecer através da provação. A tentação, ela visa nos enfraquecer, nos fazer com que nós escandalizemos o Evangelho. Como nós temos visto ultimamente, pessoas dando mau testemunho no seu dia a dia, no trabalho, na escola, no lar onde vive. Quantas pessoas desonrando o nome do Senhor. E claro que vão prestar conta disso. No Salmo 68 nós vemos lá a oração do salmista, né? Não permita, Senhor, que o teu nome seja envergonhado por minha causa. E Jesus diz que todo aquele que o envergonhar, Ele também o envergonhará. Que Deus nos dê a graça de podermos estar sempre atentos, vigilantes, para que nós não caiamos em tentação. As provações visam nos edificar, mas as tentações muitas vezes visam nos derrotar e fazer com que sejamos também envergonhados.
As tentações são usadas pelo diabo para arrancar o pior que está em nós. As provações são usadas por Deus para levar-nos ao melhor, nos fortalecer, nos encorajar, nos dar disposição para continuar servindo. Mas as tentações, de fato, Satanás usa das mais diversas formas. E a gente vê isso tanto em relação aos profetas, em relação aos apóstolos, e até o próprio Senhor Jesus não escapou disso. Nós vemos essa expressão ou essa atitude desde o Éden, quando Satanás, através ali usando a serpente, ele consegue seduzir. E aí isso é a tentação. A pessoa olha, admira, e se não tiver cuidado, cai. Porque o texto diz, vendo Eva, que era agradável aos olhos, desejável, tomou e comeu. Então Satanás sabe como trabalhar isso na nossa mente, no nosso coração, para que os nossos olhos brilhem diante do pecado. Mas devemos estar atentos, firmes na palavra do Senhor, para que nós não venhamos a cair. Muitas vezes as tentações parecem lógicas e as provações sem sentido. Por exemplo, por que Abraão, eu faço aqui duas perguntas para a gente refletir. Por que Abraão esperaria 25 anos por um filho? Por que Deus daria um filho a Abraão para depois pedir-lhe a que o sacrificasse num altar? Eu fico olhando, irmãos, às vezes a gente esperar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, já é uma eternidade, dependendo da circunstância. Imagine agora 25 anos. E nós sabemos o que aconteceu no meio desse caminho, né? Depois de 10 anos estando na terra que Deus havia designado para ele ficar, a sua esposa consegue, de certa forma, vamos dizer, manipular para que ela tivesse um filho através da escrava. E acabou cedendo. Como líder, como sacerdote, ele teria que dizer, não, Sara. Naquele momento ainda Sarai. Não, Sarai. Deus diz que nós teremos um filho, vamos esperar a promessa do Senhor. Ele é fiel, ele vai cumprir. Mas ele acabou cedendo e já sabe a história, o resto da história das dificuldades que tem entre esses dois povos até hoje. Então, ou seja, mesmo sabendo disso, ele não voltou atrás. Nós temos aqui o exemplo de um homem de Deus que viveu lá nos anos 398 a 404. Ele era bispo de Constantinopla, chamado João Crisóstomo, conhecido pela sua eloquência, pela sua facilidade de comunicar, chamado Boca de Ouro. Ele disse o seguinte: nesse caso, parece que as coisas de Deus lutavam contra as coisas de Deus, a fé contra a fé, e o mandamento contra a promessa. Parece que Deus estava se contradizendo em fazer o que fez. A fé, de certa forma, foi colocada em xeque. E a gente vai ver isso lá em Hebreus 11, quando faz ali um relato tão bonito de Abraão e de todos aqueles que viveram pela fé e como foram vitoriosos. E o mesmo Deus que sustentou eles lá, que guardou eles lá, é o Deus que nos sustenta, é o Deus que nos guarda hoje. Basta que nós sirvamos Ele com integridade, como fez tantos homens de Deus do passado. E eu concluo dizendo, se você olhar para Abraão caminhando para Moriá, com seu filho Isaque, para José na prisão, para Moisés e Israel diante do Mar Vermelho, para Davi na caverna de Adulão, fugindo lá de Saul, ou para Jesus no Calvário, a lição é a mesma. Vivemos pela fé e não pelas circunstâncias. Então, diante de todo esse quadro, ou de toda essa situação, nós precisamos viver pelas promessas e não pelas explicações. Quantas vezes nós queremos explicação de saber de Deus o porquê? Deus não faz nada por acaso na nossa vida. A pergunta deveria ser, para quê? O que o Senhor quer me ensinar com isso? Porque lá no texto, não lembro de Tiago, diz, tende por alegria o passar por várias provações. Ou seja, Deus tem um propósito, seja ela qual for, que nós aprendamos a tirar lições, nós aprendamos de fato a honrar esse Deus, assim como fez Abraão, mesmo nos momentos mais difíceis, ele caminhou. E é interessante porque o monte onde ele ofereceu o seu, ou iria oferecer, de certa forma, ofereceu o seu filho em sacrifício, o monte de Moriá, foi exatamente onde Davi, depois teve lá o problema, ele designou aquele local onde seria construído o templo do Senhor, lá em 2 Crônicas, capítulo 3, vai dizer isso. No mesmo local que Deus falou com Abraão, fez
O maior amor, demonstrou o seu maior amor, e ali que é constituído o tempo para o povo continuar adorando ao Senhor. Deus nos deu, irmãos, o privilégio nesta manhã de estar na sua presença, na sua casa. Que você seja desafiado a viver esse maior amor, colocando Deus em primeiro lugar na sua vida, reconhecendo que Ele é Senhor, e que nós estejamos dispostos sempre a obedecer aquilo que Ele nos ensina através da sua palavra. Curva a sua cabeça e vamos orar mais uma vez. Pai, nós te agradecemos, te louvamos, porque o Senhor nos dá o privilégio de servir ao Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos deixou a tua palavra para nos edificar, para trazer consolo ao nosso coração, mostrando exemplos de pessoas que viveram na tua presença e foram vitoriosos, mesmo em meio às adversidades, em meio aos problemas, como tantos deles passaram, mas o Senhor os sustentou, o Senhor os guardou, o Senhor fez com que chegasse até o fim, sendo fiel ao Senhor. E a prova maior disso é o próprio Senhor Jesus, que, embora passando por todas as aflições, por todo o desprezo, por toda a dor, Ele não negou, não voltou atrás em relação ao propósito para o qual Ele veio ali na cruz do Calvário. Mas Ele não permaneceu ali sepultado, o Senhor o ressuscitou, levantando-o de entre os mortos, para nos trazer essa esperança de que a nossa vida não termina aqui. Somos desafiados, ó Deus, a viver para glorificar o Senhor. Como nós lemos nesta manhã, bendirei ao Senhor em todo o tempo, e que o seu louvor esteja sempre nos nossos lábios. Que em momento algum venhamos a envergonhar o Evangelho, envergonhar a tua igreja, envergonhar o nome do Senhor Jesus. Obrigado por cada um aqui nesta manhã. Fala-nos ao coração, que nós possamos ter um amor maior a ti, louvando ao Senhor de todo o nosso coração. Nós te agradecemos, nós te bendizemos, grato no nome de Jesus. Amém.